Glória a Deus, que a paz de Jesus reine sobre nós. Salmo 99. Reina o Senhor e tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 99 fala sobre o temor e o tremor que nós devemos ter diante de Deus. Do Salmo 93 ao Salmo 100, há algumas similaridades, porque esses salmos falam sobre a soberania de Deus, sobre o reinado do Senhor, sobre a vinda do Senhor, porque muitas vezes fala desse dia do estabelecimento da justiça plena, que é só no dia da volta do Senhor Jesus. E nos salmos também, de 93 a 100, há uma variação entre momentos festivos de louvor, de celebração, e momentos de profundo temor, de quebrantamento, de humildade. A presença de Deus deve gerar isso em nós: alegria, festa, louvor e quebrantamento, responsabilidade, temor. E eu gostaria de compartilhar sobre este tema, temor e tremor, que nós devemos ter diante de Deus. Nós devemos temer o Senhor pelo menos por três razões que eu destaco. Pela grandeza dele. O versículo 1 diz que ele reina, tremam os povos, e o versículo 1 do Salmo 99 diz: ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Nosso Deus é grandioso, é poderoso. Não é um Deus formado pela mentalidade humana, construída por uma religião. Não é o Deus dos evangélicos. Ele é o Senhor dos senhores, habita no alto sublime trono, acima dos querubins, seres angelicais que Ezequiel viu, tão cheio de brilho, quando os escritores bíblicos descrevem os anjos, os querubins, os serafins. O Senhor está acima de tudo isso e de toda comparação. Não acima apenas no sentido de hierarquia, mas ele é acima de todo entendimento. Nosso Deus é grandioso, por isso devemos temer e tremer diante dele. A segunda razão que o Salmo nos dá: devemos temer e tremer porque o nosso Deus é santo. Versículo 3 diz: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. E a santidade de Deus não é que ele não erre apenas, ou que ele seja diferente de nós. A santidade de Deus é a perfeita e absoluta glória, majestade, a perfeita e absoluta sabedoria, a perfeita e absoluta grandeza que nós não conseguimos descrever. A santidade dele deveria nos constranger todos os dias. Deveria nos fazer temê-lo e desejar ser santo como ele. A santidade dele expressa a sua justiça, a sua perfeição, a sua equidade, essa capacidade que nós não encontramos na terra, não encontramos em amigos, não encontramos em nós, não encontramos na igreja. Só ele é santo de maneira absoluta e perfeita. Por isso é nele que devemos confiar, por isso é a ele que devemos buscar, por isso que a glória é somente dele, porque só ele é santo, este Deus majestoso, cheio de glória e verdade. Nós precisamos temer e tremer diante da sua santidade.
Gosto das afirmações da teologia que dizem que se pudéssemos contemplar a face de Deus, nós não seremos mortos pela sua ira, nós seríamos mortos pela sua santidade, a pureza que nós não conseguimos descrever. E em terceiro lugar, o Salmo 99 nos mostra que devemos temer e tremer diante do Senhor, porque Ele é justo. Versículo 4, és Rei poderoso que ama a justiça, estabeleces o direito, executas juízo e justiça em Jacó. Falando ainda acerca do seu povo. Ele é um Deus justo, temos falado disso nestes últimos salmos que temos lido. A justiça de Deus, a sua plena capacidade que é inerente dele de ver e de agir de forma perfeita na sua justiça. Ele não apenas vê os nossos atos, Ele conhece as motivações, Ele conhece o nosso coração, Ele é plenamente justo. Isso é maravilhoso, mas também nos deveria fazer tremer, temer e buscar andar na sua justiça. Por isso o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é justiceiro e nem querer ver apenas na vida de pessoas algo como vingança, mas é querer ver a justiça do reino de Deus, a igualdade, a capacidade do homem fazer o que é honesto, o que é reto, o que é íntegro. Quantas pessoas hoje já não valorizam mais essas virtudes? Deus é justo e nós devemos ser santos e justos, porque nós precisamos manifestar a sua identidade, a sua essência, a sua natureza. Como filhos de Deus, devemos buscar nos parecer com Ele. Agora, o que o texto também nos mostra, muito interessante, é que esse Deus grande, santo e justo, Ele não é um Deus que se isola, solitário. Ele é um Deus que reina entre o seu povo. O texto fala, Ele é grande, versículo 2, em Sião. Um símbolo aí do povo de Deus, da cidade de Deus. Deus, Ele reina entre o seu povo. E aí, a partir do versículo 6, nós temos 3 exemplos de homens tementes a Deus. Se nós temos que temer e tremer diante do Senhor, o Salmo 99 cita o nome de 3 homens que eram tementes a Deus. E por que eles eram tementes a Deus? Como eles mostravam isso? Eles tinham três características que mostram para a gente esse temor. Primeiro, eles invocavam o nome do Senhor. O versículo 6 fala: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Moisés e Arão, como sacerdotes, no sentido que eles faziam essa mediação, buscavam a Deus em favor do povo, representavam Deus diante do povo. E Samuel, também um homem, profeta de Deus, que invocava o nome do Senhor. Quanto mais eu temer o Senhor, eu não vou me afastar dele, eu vou invocá-lo mais, eu vou orar mais, eu vou buscá-lo. Algumas pessoas de forma equivocada dizem: eu tenho medo de Deus, eu tenho tanto respeito por Deus, que por eu saber que sou falho e Ele é santo, eu nem vou buscá-lo. Isso não é temor, isso é falta de temor. Quanto mais temer o Senhor, mais nós vamos nos aproximar dEle, não vamos fugir dEle. Esses homens invocavam o Senhor. Em segundo lugar, segunda característica de temor a Deus que a gente vê nesses 3 homens, eles ouviam e obedeciam o Senhor. Versículo 7 fala isso: falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Quanto mais temor de Deus, mais eu vou buscá-lo e vou querer, vou me esforçar, vou muitas vezes lutar contra a minha vontade, mas eu quero agradar a Deus. Eles ouviam e obedeciam. Eles ouviam e guardavam os seus mandamentos, o que Deus lhes dava. É interessante quando a Bíblia fala de Samuel, diz que nenhuma das palavras que Deus lhe dava, ele deixava cair por terra. Nós precisamos ouvir o Senhor e fazer o que Ele está mandando, obedecê-lo. E em último lugar, esses 3 homens, exemplos de temor e tremor diante do Senhor, eles tinham uma terceira característica que todo homem de Deus vai ter. Eles experimentavam o perdão de Deus. Versículo 8 diz assim: tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador,
ainda que os tenha castigado por seus atos. Quando a gente pensa em um homem de Deus como Samuel, como Moisés, às vezes a gente pensa que eles eram acima da média, no sentido de que eles não eram tentados como a gente e nem erravam como a gente. A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e fraquezas, mas ele orou com perseverança. E aqui o texto mostra que esses homens eram homens de oração, que conheciam a Deus, que temiam a Deus, mas que precisavam do perdão de Deus. Eles sabiam que era a misericórdia de Deus que os mantinha de pé. Eles reconheciam quando erravam, e eles experimentavam o perdão de Deus, confessavam ao Senhor as suas fraquezas e as suas limitações. Não deve te afastar de Deus, deve te aproximar dele, e deve te fazer buscá-lo ainda mais para não ser vencido pelo pecado. Porque quando a Bíblia diz que eles foram perdoados, a Bíblia também diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Precisamos confessar nossas fraquezas e abandonar os pecados, para que assim a santidade, a justiça de Deus reine na nossa vida e o temor dele seja preservado. Porque quando pecamos e permanecemos no pecado, nós vamos perdendo o temor de Deus, e assim vamos perdendo a intimidade, e assim vamos perdendo o discernimento, porque uma coisa está ligada à outra, e podemos construir uma vida religiosa só de aparência, sem a verdade de Deus no nosso coração. Esses homens então foram perdoados, porque eles eram imperfeitos, mas eles eram santificados pela graça de Deus na vida deles, e o texto diz que Deus os perdoava, mas eles recebiam consequência dos seus atos. O perdão de Deus muitas vezes não vai nos livrar de consequências. Quando pecamos, nós perdemos parte de herança de Deus, perdemos parte da pureza, perdemos a inocência, vamos nos contaminando, mas a graça de Deus é poderosa para nos purificar e restaurar em nós o temor e o tremor, que nos faz o que o versículo 9 descreve ser uma realidade: prostrem-se diante do seu santo nome. Algumas vezes o Salmo vai falar isso, versículo 5, prostrem-se diante dele. Que nós possamos nessa manhã nos prostrar diante da santidade de Deus, nos ajoelhar, nos quebrantar, ser mais humildes, reconhecer a nossa dependência dele, reconhecer o perdão dele, para que a gente também possa ser mais perdoador e paciente com os homens, com as pessoas, com a igreja, com as pessoas mais difíceis que temos que conviver. Que a graça de Deus seja sobre nós. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus grande, soberano, santo, justo, e nessa manhã nós oramos que o nível de temor ao Senhor cresça no nosso coração, que possamos a cada dia, ao ler a palavra, ao te buscar, crescer no temor e no tremor diante da tua grandeza, que não venhamos a reduzir o Senhor a uma imagem religiosa de um Deus distante, indiferente, um Deus que tolera o pecado. Pai, nós queremos vê-lo como tu és, e ser pela tua santidade renovado no teu temor, e que o temor ao Senhor gere em nós uma vida no teu altar, uma vida de oração, uma vida de obediência, assim como Samuel, Moisés, Arão, possamos crescer, nos aperfeiçoar na santidade, na misericórdia do Senhor, experimentando o teu perdão, mas também a tua libertação do domínio do pecado na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso e se revela a nós pelo teu amor, pela tua bondade, através de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.